Dar nome aos bois, puxar brasa para sua sardinha, descascar um abacaxi. Quem nunca usou uma dessas frases feitas desses lugares comuns, que atire a primeira pedra. E hoje a gente vai ver aqui uma compilação desse tipo de expressão e a gente vai entender por que devem ser evitados na literatura. Vamos lá? Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Lusofonia. E hoje eu vou dividir com vocês um presente que eu ganhei do meu amigo Gui Deal, que também é contista. Entre outros livros, ele me trouxe essa pérola aqui do Humberto Werneck, O Pai dos Burros, que é uma compilação ele chama de Dicionário de Lugares Comuns e Frases Feitas. E é muito legal, me diverti muito e resolvi trazer aqui para falar com vocês e da gente discutir sobre o lugar, né, desse tipo de expressão nos livros, que em geral não dá muito certo. Então vamos lá, o Humberto Werneck é um escritor mineiro e que é aí cronista, contista, publicou aí várias coisas interessantes recentemente e ele tinha uma obsessão de juntar e de escrever em guardanapo, no papel que tinha, sempre que ele ouvia alguma frase feita, algum lugar comum, e ele foi escrevendo e guardando no envelope, até que o envelope foi ficando gigante, e acabou que ele teve ali a oportunidade de juntar isso tudo e teve a ideia de fazer esse dicionário, que ele chama de dicionário de lugares comuns, que inclusive chama O Pai dos Burros. Então o nome já é também uma dessas expressões, frases feitas. E no prefácio ele vai contando, né, essa historinha que ele tinha essa obsessão, que ele ia juntando, que teve gente que foi ajudando ele a juntar, até que ele juntou isso e compilou, e falando de como também isso pode ser bastante problemático quando a gente coloca isso em literatura. Então é muito comum a gente ver, principalmente em escritores iniciantes, a gente vai ter assim a tendência de usar alguns clichês porque a pessoa quer passar aquela ideia e tanto na fala quanto numa escrita iniciante é muito fácil você dizer ali uma coisa que todo mundo conhece, tá mais perdido do que cego em tiroteio, porque você passa aquela imagem. Mas isso não é só uma questão também de facilidade, porque nem tudo que é fácil tem que ser ruim, mas é porque é um limitador e dá uma cansada. Quando a gente pega um texto que tem expressões inovadoras, que você tem uma busca, que você tem coisas diferentes, na hora aquilo te encanta, na hora aquilo te prende. E às vezes, quando a gente é um leitor que nem é muito atento, a gente acaba se cansando, achando aquele texto meio nhenhenhê, meio pobre, mas às vezes a gente nem identifica necessariamente que é esse excesso de lugares comuns. Então, quando, por exemplo, você vai ver, você vai ler ali Memórias Póstumas de Brás Cubas e a gente vê que Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. Na hora a gente vê aquilo, a gente dá risada, é uma coisa que a gente não esperava. Então, o próprio Humberto Werneck, ele fala que é aquela coisa que você já tem pronta, que você sai, que você parece que você para de pensar para falar, e ele fala que você vai dizer assim, aquilo ali tá indo de vento em popa, tudo bem, todo mundo fala isso, mas se alguém chegar e disser, aquilo ali tá indo de vento em proa para dizer que tá ruim, ele fala que aí já surpreende. Então é isso, aquela obra que encanta vai ser quando a gente tem um autor que tem criatividade para trazer coisas novas, para fazer a gente entender. Pode ser de uma forma divertida, mas também pode ser de uma forma poética ou de uma forma até dramática, mas tem essa capacidade. Então, quando a gente vê aquele autor, tem gente que é brilhante, faz isso num piscar de olhos, outros vão ter que pensar e trabalhar mais, às vezes tem aquela inspiração que vem, mas realmente é muito desgastante quando a gente pega aquele livro e tem um clichê atrás do outro. Em geral, não são apenas frases feitas em lugares comuns, você vai ter também aquelas situações que são um clichê e que vão cansar o autor. Agora, é muito legal a gente pegar um dicionário desse, porque é uma compilação, né? Ele vai começando ali desde a letra A, e aí tem algumas ilustrações que também são bem interessantes, ele vai falando, e a gente vai vendo também o poder de algumas palavras. Então aqui você vai pegar, por exemplo, a palavra bandeja, aí você vai ter entregar de bandeja.
ok, você vai ter uma expressão com isso. Agora, se você pegar, por exemplo, vamos ver aqui, mão. Então, olha só, abrir mão, aguentar mão, ao alcance das mãos, baixar a mão, é muita coisa. São, uma página, 2 páginas, só com coisas sobre a expressão mão. E ainda continua até aqui, até chegar em mapa. Então, a gente vai tendo muita coisa, porque mão é uma coisa que gerou muitas expressões. E aí, pô, a gente vai vendo isso, a gente vai falando, caramba, então realmente é uma mão na roda a gente conhecer isso para evitar. Tem outras como tempo também, que é uma que traz bastante verbete. Então é interessante porque ao analisar como essas expressões são geradas, a gente também conhece muito de uma sociedade. E aí você vai ver, por exemplo, expressões futebolísticas. Tem uma opção, então talvez em outras línguas, onde o futebol, onde a bola não seja tão importante, você não vai ter tantas expressões. Então eu me diverti, eu li assim várias expressões, ri, lembrei e pensei assim, puxa, quantas vezes eu utilizo isso? Eu, sinceramente, não tenho a menor intenção de parar de falar essas coisas, não é isso. Mas é verdade que do ponto de vista literário, do ponto de vista de texto, é muito interessante a gente se questionar se não está tendo um excesso. É claro que quando a gente está falando de diálogos na boca de personagens, isso pode ser muito interessante, às vezes até caracteriza um personagem de maneira muito boa, porque é uma pessoa que usa esse tipo de expressão e você já junta. Sem contar que a primeira vez que essas expressões foram utilizadas, elas certamente eram inovadoras. A primeira vez que alguém falou igual um perdido igual cego em tiroteio, pô, foi bem visto, né? Porque cego, tiroteio, você já tem aquela imagem. Só que foi a repetição, o desgaste excessivo disso que tornaram essa coisa já um pouquinho mais batida demais para um texto, né? Inclusive, coisas que hoje em dia com a televisão, com o rádio, se difundem rapidamente. Também, por outro lado, morrem mais rapidamente também, né? Então são coisas que vêm, que vão, que mostram muito da sociedade e que eu vou continuar falando, acredito que você também, mas na literatura é muito mais legal quando a gente tem coisas diferentes. É isso aí, pessoal. Se vocês já conhecem, já tiveram contato com o pai dos burros, contem aí pra mim, digam se você tem expressões favoritas, expressões que vocês não conheciam, lugares comuns, e vale muito a pena se divertir com esse livrinho do Humberto Werneck. Se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!